Olá, bonecas! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre duas artes que eu fiz há vários anos atrás, acredito que já há uns 20 anos, ou quase. Foi numa época em que eu não fazia bonecas ainda e também não trabalhava com as máscaras, ainda não tinha entrado nesse universo, porém, curiosamente, foram artes que eu fiz unindo, digamos, esses dois universos. Foi uma tela que me pediram, uma professora de dança do ventre maravilhosa que eu tive, e, enfim, a chefe dela na época gostou muito do trabalho e me pediu uma variação da mesma tela. Então eu fiz uma primeira obra toda em vermelho, laranja, amarelo, toda em tons de fogo. E a outra peça, a outra tela, foi em tons de verde, azul, enfim. As duas obras foram bem parecidas, vocês vão ver pelas fotos. Infelizmente, eu não tenho os registros mais detalhados, porque era uma época em que eu nem imaginava, acho que ninguém imaginava que o celular ia virar o que virou hoje. E as máquinas digitais ainda não eram tão maravilhosas a ponto da gente, né? Enfim, a resolução era o ó. E eu também não tive a noção de registrar. Tem muitas obras que eu fiz, muitas peças que me pediram daquela época que se foram, assim. Um registro que outro que eu encontro, eu digo, meu Deus, foi eu que fiz, já nem lembrava mais de coisas que vão se perdendo no caminho. Mas fica um pedacinho. Eu trouxe essas obras para ter essa conversa e achei interessante lembrar das misturas que eu já fazia. Embora tenha sido um artesanato mesmo, pode-se dizer uma coisa super simples que ainda hoje se faz. Eu continuo, faria novamente. Foi quando eu descobri as telas de MDF que até hoje salvam vidas de muitas pessoas e são maravilhosas mesmo para decoração. São bases perfeitas para pintura e aplicações de materiais como esses que eu usei, que foram duas máscaras de gesso, duas peças que eram blocos grandes de gesso, que eram, se eu não me engano, eram Budas. E os dois eram iguais, enfim, cada um com cores diferentes. E eu lembro que eu gostei muito de fazer porque eu consegui misturar cacos de vidro, de espelhos, tinta dimensional que eu usava bastante, mas usava em papel com desenho de moda, nunca tinha feito essa experimentação, junto com o gesso e a massa acrílica. Foi a época que eu comecei a usar massa acrílica. Que mais? Além da tinta acrílica, obviamente, eu usei strass. E também nunca tinha usado, nem em tecido eu usava strass, e resolvi fazer essa mistura. Eu falo tudo isso porque as peças não ficaram bem registradas, então mesmo que eu dê um zoom, não dá para ver esses detalhes incríveis que ficaram assim muito brilhantes. E uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu fiquei assim, até escrevi sobre isso uma vez no blog, foi assim uma grata surpresa mesmo que aconteceu, de uma história muito triste, mas que eu fiquei, enfim, emocionada, pode-se dizer, com o final dessa história. O primeiro quadro que eu fiz, esse em tons de vermelho, né, em tons de fogo, enfim, a pessoa em questão, minha professora, que pediu a peça, ela teve a obra intacta depois de um ataque que ela teve na casa dela. Uma pessoa completamente sem noção, enfim, entrou na casa dela e destruiu tudo. Não vou entrar aqui em detalhes, mas destruiu tudo. Assim, materiais de trabalho, móveis, foi uma chacina de objetos. Ela perdeu muita coisa e foi muito triste.
E quando eu encontrei com ela, na última vez que a gente se viu, isso também já faz, sei lá, mais de 5 anos, ela falou: Dani, é impressionante. Olhei pra toda aquela cena, né, triste de destruição, e a única coisa que sobrou, que ele não encostou de jeito nenhum, nem sei se ele tinha acesso, porque na hora da raiva acho que a pessoa não sabe o que tá fazendo, não olhou pra nada, e o quadro estava intacto, olhando para ele. Então, assim, eu pensei, meu Deus. Enfim, eu fiquei feliz porque é como se de alguma maneira tivesse sido realmente um objeto de poder. E acredito que a arte tem isso. Com certeza, a arte tem isso. Não é porque foi minha, poderia ter sido a obra de qualquer outra pessoa. Eu fiquei muito feliz. Então, assim, quando a gente pensa, é um artesanato, né? Tô fazendo uma coisa, porque a gente tem essa, né, essa tendência, infelizmente, né? Nós fomos educados, eu me incluo nessa parcela da população que a gente, infelizmente, é educado a pensar que o artesanato, né? Hoje é dia do artesão, estou gravando essa história no dia do artesão. Então, puxando esse gancho, é uma coisa tão simples, né? Eu vou usar massa acrílica num quadrinho, um quadro de MDF, sabe? Enfim, eu lembro que na época, as pessoas que viam o quadro, ele ficou um tempo em exposição também, até eu fazer essa venda, eu lembro, ficava no Cavalete, e todo mundo se encantava, eu pensava, nossa, mas é tão simples, e eu até explicava, mas moça, assim, nem fui eu que fiz, né? É um gesso, já uma peça pronta que eu dei toda uma roupagem, mas enfim, às vezes a gente não tem noção da força, do encantamento do trabalho que a gente faz, da força que a gente tem, da palavra que a gente leva para as pessoas, mesmo que ela não seja escrita, mesmo que ela não esteja lá nem bordada, nem costurada, nem pintada, enfim. Foi como se fosse uma peça de fé, acredito, um objeto religioso, espiritual, que encantou não só essas duas pessoas, mas essas outras também, que me deram feedback na época, e depois saber dessa história toda me deixou, assim, realmente tocada. E é isso, acho que, pra variar, né, já passou mais de 7 minutos o vídeo, como sempre, falando demais, mas é isso, eu tô aqui pra falar mesmo, e passar essa mensagem adiante. Curiosamente, né, fica aí pro dia do artesão, que todos nós somos, aqueles que mexem com a mente, que levam a sua mente para a ponta dos dedos, o seu coração. Fica assim todo o meu respeito, o meu reconhecimento. Eu me reconheço em artistas incríveis, incríveis, que nossa, acho que eu nunca vou conseguir colocar aqui em palavras, pessoas que fizeram toda a diferença na minha vida, desde professores, artistas, desde os grandes da história da arte, como pessoas tão comuns como eu, sabe, que todo dia vendem o seu artesanato, sabe, desde bolsa, boneca, roupa de cama, gente, enfim, tem assunto aqui para muitas gerações, muitas horas de vídeo, e eu queria poder ficar horas e horas aqui falando e, enfim, para depois editar, mas fica aqui o meu coração, que eu lembrei nessas máscaras já lá naquela época, onde não existiam ainda as bonecas, pelo menos não do jeito que eu faço hoje, e nem esse lance das máscaras, e é isso, né, gente? É a alma de boneca. O meu beijo grande, um bom dia para todos.